Por 3.000 anos, ele foi apenas um nome perdido entre reis mais famosos. Nenhuma múmia com seu rosto, nenhum túmulo com seu nome. Até que em 2022, uma equipe de arqueólogos abriu uma passagem estreita no deserto a oeste de Luxor e encontrou algo que a egiptologia esperava havia mais de 100 anos, a última tumba perdida de um faraó da 18ª dinastia. Mas o que veio depois da descoberta é mais perturbador do que a própria tumba. Estamos falando de Thutmose II, um faraó que reinou por pouco tempo, ofuscado pela esposa que se tornaria mais poderosa que qualquer rei, Hatshepsut. Por séculos, sua múmia estava guardada em um museu no Cairo, encontrada no século XIX, longe de qualquer túmulo real. Mas onde ele havia sido enterrado originalmente permanecia um mistério completo. Era literalmente o último faraó da dinastia de Tutancâmon sem um túmulo conhecido. Até que os pesquisadores começaram a escavar um vale seco e esquecido a quase 2,5 km do famoso Vale dos Reis. A entrada era pequena, um corredor descendo em direção à escuridão, entulhado de escombros. A princípio, os arqueólogos pensaram ter encontrado apenas mais um túmulo de esposa real. Havia outros por perto, incluindo o da própria Hatshepsut. Mas conforme avançavam, algo mudou. Vasos de alabastro começaram a surgir entre os destroços. E gravados neles, um nome que ninguém esperava ver ali. Thutmose II, chamado de Rei Falecido. Ao lado, o nome de sua esposa. Pela primeira vez desde 1922, desde Tutancâmon, uma tumba real inteira estava sendo identificada, não saqueada, não catalogada, descoberta. Mas não havia ouro, não havia sarcófago intacto, nem máscara funerária brilhando sob a luz das lanternas. Os arqueólogos encontraram um teto pintado de azul profundo, coberto de estrelas amarelas, uma decoração reservada exclusivamente para reis, e fragmentos, muitos fragmentos. Pedaços de gesso com trechos do livro do Anduat, o texto sagrado que guiava o faraó pelo submundo. A tumba havia sido inundada na antiguidade. A água destruiu quase tudo, e os próprios sacerdotes egípcios, séculos atrás, precisaram mover o corpo do rei para outro esconderijo, para protegê-lo dos saqueadores. E é aqui que a história deveria terminar. Um túmulo identificado, um mistério resolvido, mais uma página fechada na história egípcia. Mas o próprio arqueólogo que liderou a escavação, Piers Litherland, levantou uma dúvida que ele mesmo chamou de perturbadora. A múmia que conhecemos como Thutmose II, guardada há mais de 100 anos no Museu do Cairo, pertence a um homem de cerca de 30 anos. Só que boa parte das evidências históricas sugere que Thutmose II pode não ter vivido tanto assim. Se os cálculos estiverem certos, a múmia no museu talvez nunca tenha sido ele. E se isso for verdade, existe uma possibilidade enorme. Em algum lugar, ainda enterrado, pode existir um segundo túmulo de Thutmose II. Intacto. Nunca tocado por saqueadores. Nunca visto por olhos modernos. Pense bem, este seria o mesmo tipo de história que já aconteceu antes. Quando Tutancâmon foi enterrado às pressas, seu túmulo pequeno escapou dos ladrões justamente por não parecer importante e permaneceu selado por 3.000 anos. Será que Thutmose II teve o mesmo destino? Um túmulo verdadeiro, escondido tão bem, tão distante dos olhos, que nenhum saqueador jamais o encontrou? A equipe de Litherland já identificou mais de 50 tumbas na região só nos últimos anos. E segundo ele, ainda há vastas áreas do Vale dos Reis e dos vales vizinhos nunca completamente escavadas. Radares apontam câmaras e corredores ainda soterrados sob camadas de rocha e areia. Mas por que dizemos que este túmulo nunca deveria ter sido encontrado? Porque na história da arqueologia egípcia,
Toda descoberta carrega um peso duplo. De um lado, o avanço do conhecimento, do outro, o risco. Assim que uma tumba real vem à tona, ela entra em uma corrida contra o tempo, contra o clima, contra o turismo descontrolado, contra saqueadores que monitoram cada notícia arqueológica em busca de pistas. Se de fato existe um segundo túmulo de Tutmés II, intacto, com seu verdadeiro sarcófago, seus tesouros, seu corpo original, a própria publicidade da primeira descoberta pode ter acendido um alerta em todo o mundo, rico o suficiente para atrair pesquisadores sérios e rico o suficiente para atrair quem não tem escrúpulos nenhum. Enquanto o mistério do segundo túmulo continua em aberto, o que já foi encontrado muda a forma como entendemos essa dinastia, o layout simples da tumba, sua câmara funerária elevada, os traços do teto estrelado, tudo isso parece ter servido de modelo para os túmulos reais que vieram depois, ao longo de toda a 18ª dinastia. Em outras palavras, mesmo destruído pela água e pelo tempo, o túmulo de Tutmés I ajudou a moldar como os egípcios enterrariam seus reis nos séculos seguintes. Um faraó esquecido que reinou na sombra da própria esposa, deixou uma marca arquitetônica que atravessou gerações. Então aqui está a pergunta que fica no ar quando a poeira baixa. Se a primeira tumba de Tutmés II era apenas um túmulo secundário, esvaziado pelos próprios sacerdotes para proteger o corpo real, onde está o verdadeiro, Litterland já declarou publicamente que acredita que a resposta está em algum lugar dessa mesma região, talvez a poucos metros de onde a escavação já aconteceu. Ele descreveu o momento da descoberta original como algo emocionalmente avassalador. Chegou a dizer que, ao sair da tumba, só conseguiu chorar. Se um segundo túmulo intacto for encontrado, pode ser a descoberta egípcia mais significativa desde 1922. E pode reescrever tudo o que pensávamos saber sobre um dos reis mais apagados da história do Egito. A areia do deserto guarda segredos há milênios. Alguns encontramos por acidente. Outros, talvez, seja melhor que continuem enterrados até que estejamos prontos para o que vamos encontrar. Se este mistério te prendeu do início ao fim, deixa o like, comenta o que você acha que existe lá embaixo e segue o História Files para a próxima descoberta que ninguém esperava.